Um jovem de 28 anos foi atuar como voluntário em um fórum, virou faxineiro e saiu de lá formado em Direito com a ajuda de juízes. Essa é a história de superação e vitória da vida de Samuel Santos da Silva. Como foi a trajetória daquele menino com muitas dificuldades da infância até virar operador de direito? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o próprio Samuel Santos Silva e com os padrinhos dele, o juiz Wagner Cavalieri, titular da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem, na Grande Belo Horizonte, e o juiz aposentado Afonso José de Andrade. Samuel, doutor Wagner e doutor Afonso, obrigado pela disponibilidade de nos atender e conceder essa entrevista aqui. Bom, e você que nos acompanha, por favor, se inscrever no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Muito bem, eu vou começar, então, a nossa conversa com o Samuel, né, bacharel em Direito, e hoje está atuando como estagiário na Procuradoria-Geral do município de Contagem. Samuel, obrigado aí. E apesar de todas as dificuldades em sua vida pessoal, desde a infância, sempre teve uma determinação de entrar para o mundo do direito. O que você fez para trabalhar no Fórum de Contagem? Muito obrigado pelo carinho de todos. É uma satisfação imensa estar aqui e eu agradeço muito essa oportunidade. Para começar o meu trabalho, eu sempre tive o sonho ali de trabalhar no Poder Judiciário. O Judiciário ele fez parte da minha vida desde um procedimento de guarda, no qual eu fui colocado em uma família através de uma intervenção judicial. E o tempo foi passando e aquele desejo, aquela vontade foi crescendo dentro de mim de fazer parte desse órgão. Então, eu comecei como voluntário na conciliação, na comarca de Contagem, e dali o tempo foi passando, eu procurei saber de uma oportunidade de trabalhar no Poder Judiciário, na comarca de Contagem, dentro desse sonho. E a oportunidade que me apareceu foi começar através do serviço da faxina, né? Limpando ali o fórum, levando e trazendo caixas de processos que eram baixados para ser remetido para o arquivo e outras atividades mais. Muito bem. Doutor Wagner, que é membro aí do SES, o Centro Integrado de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é também membro aí do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária de Minas Gerais. Doutor Wagner, o senhor percebeu, assim, quando o senhor conheceu o Samuel, o senhor viu, sentiu ali que aquela pessoa poderia ter alguma inclinação, aquilo que a gente pode chamar. Bom, na verdade, foi um encontro casual. Eu tinha o costume de parar numa rampa de acesso ao estacionamento do Fórum de Contagem para conversar com motoristas e outros servidores que ali se encontravam constantemente. E numa determinada data, numa dessas conversas, o Samuel, que eu não conhecia, era um jovem magrelo que estava lá trajando o uniforme da faxina. Ele fez alguns comentários jurídicos que me chamaram a atenção, porque não era comum, né, de uma pessoa que não fosse da área. E aí eu procurei saber quem era o Samuel, de onde ele tinha tirado aquele conhecimento, e soube de um pouco da história dele. Aí resolvi comentar isso com o meu grande amigo Afonso Andrade, e nós, então, resolvemos apadrinhá-lo, porque a gente viu que era uma história de superação de alguém que estava ali buscando um sonho, que não estava se vitimizando pela sua situação, que estava enfrentando as dificuldades. E foi aí que eu e o Afonso resolvemos apadrinhá-lo, e logo que os demais juízes da comarca souberam da nossa iniciativa, já que em Contagem os juízes sempre tiveram uma história de solidariedade bastante grande, vários outros juízes resolveram aderir à nossa ideia e passaram a contribuir também. Vários colegas que nem estão mais na comarca, como o Antônio Leite, Marixa, e vários outros que estão lá, como Ricardo, Juliana, Mônica, Marcos Alberto. A gente não teria nem como nominá-los aqui, porque foram muitos colegas, todos sempre muito prontos para ajudar.
E aí, ao longo do tempo, o Samuel mostrou que era merecedor desse apoio que a gente deu, sempre demonstrou muita gratidão e muito empenho na sua atividade escolar, e hoje está aí o bacharel em Direito, e acredito que, num futuro muito próximo, tem tudo para ser colega nosso, e eu sempre brinco que agora eu é que tenho que ligar para ele para pedir algum auxílio, porque com o tanto de especializações que ele vem fazendo aí, né, é ele que vai passar o conhecimento para a gente daqui para frente. Uma troca de informações, né? Muito bem. Doutor Afonso, como é que foi a decisão de apadrinhar, acreditar no Samuel e investir na formação dele? Porque, além de apoio e incentivo, os senhores contribuíram também financeiramente para a formação dele, não é? Exato. Conforme o Wagner disse, eu até assisti essa conversa, ele conversando, o Samuel conversando com os colegas dele sobre a teoria da posse. Ele discutia a tese do Yerg e a tese do Savigny. Aquilo nos despertou curiosidade, mas ele falou que não teria condição de continuar com a faculdade, porque o salário dele como faxineiro não daria para arcar com o custo da faculdade. E, nesse momento, Wagner, com o coração de ouro que tem, que não cabe dentro do peito dele, me chamou e falou, olha, esse moço não pode parar de estudar. Aí eu falei, então, vamos cotizar aqui com o pessoal e vamos pagar a faculdade para ele, porque nós não podemos perder essa inteligência no mundo do direito. E o Samuel sempre fez por merecer, sempre dedicado, nos prestava conta das provas, de tudo, e foi muito bom que ele está a cada dia progredindo mais ainda. Muito bem. Foi dessa forma que nós nos convencemos. Muito bem. Samuel, sua história de vida, aí, além de exemplo de superação, qual foi, assim, quando você olha para trás, assim, qual foi o momento mais difícil para você? Aquele que você disse para si mesmo, não vai dar, vou ter que desistir. E teve esse momento? Teve esse momento, sim. Esse momento aconteceu quando eu havia entrado na faculdade. Foi um momento de grande alegria para mim, devido ao meu histórico familiar, de não ser de um histórico de família assim, que tem pessoas formadas, pessoas especializadas. E eu tive sempre o sonho de romper com essa realidade. E quando eu consegui a alegria de entrar para a faculdade, aquilo para mim foi um ápice. E o momento de tristeza também aconteceu no período de universidade. Por quê? Porque eu entrei para a faculdade, eu não tinha condições econômicas de dar andamento aos meus estudos, e mesmo assim eu permaneci nas cadeiras acadêmicas, sem saber como que seria o futuro. Porque no futuro eu teria que pagar os valores em mora, ou seja, os valores atrasados, fora a rematrícula. Naquele momento que eu estive ali, independente das dívidas, foi um momento de muita alegria para mim. Mas o momento de tristeza foi quando eu me deparei com a realidade de não poder dar um passo adiante, ou seja, de continuar o segundo período da faculdade, e a tristeza de saber que eu estava ali com uma quantidade enorme de pagamentos a serem feitos. Então, aquilo me trouxe uma tristeza muito grande. Não só por causa do pagamento, mas devido ao que? A tristeza de ver, de encontrar uma barreira que estava me limitando ao que? A continuar nos meus estudos. Aquilo me entristeceu demais. Eu comecei a voltar para trás e me lembrar do esforço que eu tinha feito para conseguir entrar na faculdade, e devido a questões econômicas, eu ter que interromper aquele grande objetivo que eu estava lutando, inclusive que era uma inspiração de rompimento de uma realidade familiar. Entendi. Doutor Wagner, em outros tempos talvez isso não acontecesse, mas essa relação mais próxima aí da magistratura, do judiciário com a sociedade, o senhor acha que isso está inspirando, trazendo assim, aproximando mais as pessoas do mundo do direito, inspirando elas também a ingressarem nesse mundo? Eu acho que essa história do Samuel ela é bastante inspiradora em todos os aspectos, inclusive no sentido de fazer com que outros jovens que tenham uma situação semelhante com ele não se deixem vencer pelos obstáculos, tenham fé, porque ele teve muita fé num futuro melhor. E também para pessoas como eu, Afonso e os demais juízes de contagem, que temos condições de ajudar, uns com mais, outros com menos, e que a gente possa fazer um mundo melhor, pelo menos à nossa volta. Eu acredito que
isso tudo funcione como uma caixa de ressonância. Se a gente vibra positivamente, a tendência é que essa vibração ela se espalhe pelo nosso meio. E acho que o maior sentido de tudo nessa história do Samuel, e principalmente nessa repercussão que o caso vem tendo, é de espalhar uma vibração positiva para as pessoas, que as pessoas possam não só estender as mãos para receber, mas também para oferecer. Cada um tem alguma coisa para receber e cada um também tem alguma coisa para oferecer. Então, se a gente melhorar o mundo à nossa volta, eu tenho certeza de que a gente consegue viralizar coisas boas. Com certeza. Doutor Afonso, o senhor falou do apoio, do incentivo, da contribuição financeira para a formação do Samuel, mas os senhores também, com certeza, atuaram como professores. É possível trocar informações, ensinar uma pessoa que está ali, um leigo, no dia a dia, acompanhando o trabalho dos juízes, das juízas? Com certeza. A gente sempre gosta de comentar sobre a lide forense, o que aconteceu em audiência. E eu me lembro muito bem quando os estagiários iam assistir às minhas audiências, eu paralisava um ato, explicava para eles o que estava fazendo e o porquê que estava fazendo aquilo. E quando a gente vê uma pessoa igual o Samuel, conversando com os colegas dele sobre uma matéria complicada, de posse, aquilo ali nos entusiasmou e faz a gente acreditar mais e mais que todo mundo tem alguma coisa a aprender ainda. Então, acho que vale a pena a gente trocar informações. A gente está sempre aprendendo, ainda mais no mundo do direito, né? Com certeza. Samuel, você acha que dá para aprender assim, acompanhando o dia a dia dos magistrados, e você percebeu em você mesmo uma opção mais forte pelo direito, já que você fez vários outros cursos? Doutores, a aprendizagem ela não é adquirida somente através de leitura. O sistema cognitivo de uma pessoa, ele se desenvolve de várias maneiras. E uma das principais maneiras de se aprender, isso tanto pela didática, pela educação, como defende isso, é através da observação do comportamento. Não somente o comportamento humano, mas o comportamento de como uma coisa ela se desenvolve. Ou seja, ao estar, sim, dentro de uma estrutura do judiciário, participando das audiências, observando como que juízes, promotores, outras autoridades, estudantes, acadêmicos ou pessoas leigas, como elas tratam determinado tipo de assunto, é uma maneira com que a gente tende a aprender. O que a gente aprende é com o ponto de vista do outro. Então, a partir do ponto de vista com o juiz, analisa um caso concreto. A partir de um ponto de vista, com o promotor, ele oferece uma denúncia ou pede uma absolvição, como um advogado faz, aquilo tudo é uma maneira com que a gente junta um emaranhado de informação e faz o quê? Traz aquilo como algo de novo para dentro da gente. Ou seja, a aprendizagem, ela não é só ela não se desenvolve por um caminho. A leitura é um dos caminhos, mas a convivência, a observação do ponto de vista de como o outro age dentro daquele que ele faz dentro do seu trabalho é uma das maiores maneiras de se aprender, porque a gente aprende isso no meio prático. Doutor Wagner, o senhor já falou dos outros cursos que o Samuel fez, né? Quer dizer, a formação básica, os senhores puderam dar o apoio, incentivo, fazer todo o possível para que ele chegasse aonde ele chegou. Mas daqui para frente, além da formação básica, é fundamental na carreira aí, especialmente da magistratura, a formação continuada. Que tipo de conselho você daria para ele nesse sentido? Bom, acho que são os mesmos conselhos que eu e o Afonso sempre demos durante a vida acadêmica básica. E aí eu gostaria até de fazer um parênteses, que a ajuda que eu e o Afonso demos não foi só financeira. A gente agiu como verdadeiros padrinhos do Samuel, puxando a orelha, repreendendo no momento que tinha que ser repreendido, dando conselhos, trocando ideias. E aí o Samuel, ele tem uma característica que eu acho que é muito importante, que ele não tem vergonha de perguntar, ele não tem vergonha de buscar o conhecimento. Então, eu até falava com ele às vezes, você está muito chato, porque ele ia lá na sala da gente toda hora perguntar alguma coisa,
e às vezes a gente, no meio daquela confusão toda ali do dia a dia, e o Samuel lá perguntando, eu botava ele para correr. Então, a gente teve essa relação quase que paternal com o Samuel. Mas eu acho que ele é uma pessoa que tem essa característica de buscar conhecimento. Ele é audacioso nesse aspecto e, ao mesmo tempo, ele tem essa garra de procurar saber e sempre tentar se aperfeiçoar, mesmo que sozinho. E aí eu digo uma questão: ele nunca estudou inglês, embora a madrinha dele já tenha oferecido o curso, mas hoje ele fala inglês, aprendeu a falar inglês no YouTube, né, nas letras de música da igreja dele, porque, além de tudo, toca instrumento também. Então, é um menino diferenciado. Eu tenho certeza que vai longe. Eu, Afonso, os demais colegas, a gente usou mais ou menos aquela conduta assim: quando ele não conseguia andar, nós carregamos. Depois que ele já conseguia andar, nós demos a mão. E agora ele já está andando com as próprias pernas, já está correndo, a gente vai ter que correr atrás dele, né? Porque está se tornando aí uma figura muito interessante no direito, no mundo acadêmico. E é isso que a vida nos ensina, né? A gente tem que ajudar, ser ajudado e seguir sempre em frente. Com certeza. E nessa formação permanente, né, esse aperfeiçoamento que deve ser buscado sempre, doutor Afonso, o senhor com a experiência que o senhor teve aí, apesar de tudo isso, o direito é muito dinâmico, múltiplo, né? Mas é preciso focar. O senhor percebeu no Samuel alguma vocação para alguma área específica do direito? O Samuel, ele sempre foi muito estudioso, sempre procura se atualizar, e me parece que agora ele, na Procuradoria-Geral de Contagem, ele vai procurar mais atualizar no direito público e o direito tributário, que são o foco principal da Procuradoria-Geral do município de Contagem. E você, Samuel, você pretende investir nessa carreira aí? Você já abraçou na Procuradoria ou você pretende fazer um concurso para a magistratura? Qual que é o seu projeto mais próximo aí? O meu objetivo, é claro que eu tenho o pé no chão. O pé no chão porque não é fácil. Eu creio que nós somos vocacionados. Eu oro, peço muito a Deus que me dê disposição, sabedoria e graça para eu prestar o concurso para a magistratura. Não por causa de valores econômicos, que é importante, não por causa de estado social, mas pelo fato de ser mais uma das pessoas que vai estar disposta a ajudar a resolver os problemas da sociedade. Eu acho que limitar a nossa vida somente aos nossos problemas, eu acho que seria um dos maiores egoísmos que a gente tem. Eu acredito que, pelo fato de gostar de resolução de conflitos, meios alternativos, isso já desperta na gente uma vocação de observar a necessidade do outro e estar ali pronto para levar para eles uma resposta, daqueles que buscam ao judiciário ali para obter uma resposta para as suas demandas. E assim, eu não sei se talvez como um promotor para defender os interesses da sociedade, né, ou como um juiz, né, para receber essas demandas sociais e trazer para elas uma resposta. Estou na Procuradoria, mas o campo da advocacia, o campo da Procuradoria, apesar que eu estou achando legal, eu vejo que não é o meu objetivo, não é o meu foco. O meu foco é esse, não por causa de estado social, não por causa de questões econômicas, mas eu acredito que o meu foco seria esse: ou ser uma voz para a sociedade, ou ser um ouvido esse ouvido que ouve as demandas sociais e entrega para eles uma resposta. Gostaria agora de ouvir o doutor Wagner, doutor Afonso, pelas considerações finais. Por favor, doutor Wagner. Olha, eu queria terminar com uma citação que eu gosto muito, que diz que, segundo a lei e a ordem divinas, existem 3 classes de pessoas que erram: as que não sabem, mas não perguntam, as que sabem, mas não ensinam, e as que ensinam e não praticam. Então, fica aqui
essa mensagem para todos, principalmente para os mais jovens: quando você não souber alguma coisa, tenha humildade e não tenha vergonha de perguntar. Quando você souber alguma coisa de bom, compartilhe com as outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conhecimento. E, sobretudo, quando você ensinar alguma coisa para alguém, pratique o que você está ensinando, porque senão você perde credibilidade. Então, essa história aí, ela fica como uma inspiração para todos nós, de superação, de humildade, de perseverança, e tomara que mais pessoas tenham essa oportunidade e tenham a mesma garra também para atingir resultados. Muito obrigado. Doutor Afonso, por favor. Que a história de vida do Samuel, de superação, de dignidade, perseverança em busca do melhor para ele, sirva de exemplo para tantos outros jovens que às vezes têm aí um berço esplêndido, mas ainda se acham vítimas de sociedade, como o Wagner falou, e o Samuel nunca se vitimizou. Então, que ele sirva de exemplo para tantos outros e que o nosso gesto também sirva de exemplo para que as pessoas que podem ajudar, ajudem, que é sempre bom dar uma ajuda a alguém e ver essa pessoa progredindo e crescendo na vida. E para você, Samuel, qual é a mensagem que você passa aí para a nossa audiência? As suas considerações finais, por favor. A mensagem que eu deixo é uma mensagem chamada gratidão. A gratidão é tudo que a gente tem na vida. Então, eu gostaria muito de agradecer aos meus pais e agradecer também a nossa excelência, Dr. Wagner de Oliveira Cavalieri e Afonso José de Andrade, que não são padrinhos para mim, mas são pais. Porque o que eles fizeram por mim passa da atitude de um padrinho. Sempre existe perfume na mão daqueles que oferecem flores. Tenho muito que melhorar e muito que aprender. E muito que reconhecer. Mas o primeiro reconhecimento que eu quero fazer é um reconhecimento de gratidão para essas duas pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu estou aqui hoje porque eles acreditaram em mim na classe. Muito se tem perdido na sociedade, na vida de muitos jovens. Eu tenho que melhorar, tenho que crescer a cada dia, mas eu estou aqui hoje porque duas pessoas acreditaram em mim. E através dessa credibilidade, eu quero fazer com que outras pessoas, tentar fazer, acreditem em mim. Porque o maior investimento que se faz não é simplesmente em coisas e objetos, mas é o que se faz em pessoas. Porque pessoas mudam destinos, mudam gerações e mudam a realidade de uma sociedade. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, a família e essas duas pessoas incríveis que Deus colocou na minha vida e que acreditaram em mim. Muito obrigado. Parabéns, obrigado a você, Samuel, doutor Afonso e Wagner, e a vocês que nos acompanharam até aqui. Você pode ver e rever esse programa quantas vezes quiser nos canais da AMAGE, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.